Apetite é uma sensação fisiológica que vai nos indicar se estamos precisando de nutrientes. Mas, para pessoas que têm distúrbios alimentares, o apetite é um vilão, tanto pelo seu excesso como pela sua falta. Então eu, Anderson Praxedes, farmacêutico, estou aqui a convite do Instituto G. Barbosa para conversar com vocês sobre causas, sobre como a gente pode suplementar para converter essas situações e também dar dicas sobre a questão de como controlar melhor o apetite. Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos falar sobre o excesso de apetite, que é o grande vilão das pessoas que estão em dieta, processo de emagrecimento, e a gente precisa aqui relatar como contornar melhor sem passar por grandes aflições. Primeira dica: a alimentação tem que ser feita em horários corretos. Então não adianta entrar em uma dieta se você não vai cumprir rigorosamente os horários. Porque no dia a dia, no corre-corre, a gente procura alimentos mais fáceis, mais práticos. E esses alimentos, eles são ricos em carboidratos, gordura, derivados de leite, muito glúten, e isso acaba dificultando o processo de emagrecimento e também o controle do apetite. Uma segunda dica: ingestão de água é necessário para controle do apetite. Então não adianta fazer uma dieta bem estabelecida sem se hidratar. Mas, por exemplo, na ansiedade, no estresse excessivo, como é que eu vou controlar o apetite? É o seguinte: no estresse a gente tem descompensações como o cortisol elevado, né? E isso faz com que o meu metabolismo se module de forma que eu precise de mais açúcar, por gasto energético. E aí é por isso que eu tenho essa atração por alimentos com bastante açúcar. Então é ideal que a gente suplemente com alguma coisa que vá inibir essa vontade. Um desses suplementos é o 5-HTP, ou então hidroxitriptofano. E o que ele é, Anderson? Ele é um suplemento que no organismo vira serotonina. E a serotonina é um neurotransmissor que nos ajuda na sensação de bem-estar. Então, consequentemente, a serotonina vai nos ajudar a controlar melhor, né, esse apetite. Existem também suplementos que vão dar aquela sensação de estômago cheio. Então, quando você ingere, esse suplemento, ele, digamos assim, infla no estômago e dá aquela sensação de uma refeição. Exemplos: clorela, psyllium, ingeridos com água, vão inflar no estômago e vai te dar aquela sensação de saciedade. Mas isso é momentâneo, tá? Isso é bem momentâneo, depois de um tempo pode voltar a sensação. Na realidade, minha gente, o que eu quero dizer com isso? O centro controlador do apetite não é no estômago, e sim no nosso cérebro. Lá existe um centro que vai controlar, né, os níveis de hormônios que são liberados durante todo o dia, e alguns desses hormônios eles vão estimular ou inibir o apetite. Por isso que o 5-HTP ele funciona super bem, né, no controle do apetite, por interferir nesse centro regulador do apetite no cérebro. Então, a dica é suplementar com alguma coisa que vá ajudar na ansiedade, fazer uma dieta equilibrada, se hidratar bem. Gente, mas tem casos que nem o 5-HTP, nem os fitoterápicos conseguem controlar. E aí é importante vocês procurarem uma ajuda de profissional, médico e nutricionista, para fazer uma dieta mais específica e um tratamento com medicamento mais específico. Porque muitas vezes só a suplementação não adianta. Então a gente dá dicas aqui de suplementos, porém, se isso continuar ou se isso se agravar, é necessário procurar ajuda. Vamos falar agora então sobre o outro ponto, né, que é a falta de apetite. O que muita gente deseja, mas isso não é muito bom. A falta de apetite é um sinal de que alguma coisa no seu organismo não está funcionando. Então pode ser sinal de doença mesmo. Doença inflamatória no trato intestinal. Pode ser, no caso, uma deficiência de suplementação vitamínica. Por exemplo, pode estar faltando vitamina C, pode estar faltando ferro. A depressão de alguns elementos minerais e vitamínicos pode causar doenças. Pode indicar também efeitos adversos de alguns medicamentos, entre outros quadros. Então, assim, eu digo que a falta de apetite, ela é realmente um sinal de que seu corpo não está indo muito bem. Então, precisa realmente de uma avaliação mais profunda. Muita gente me pergunta, tem como suplementar para aumentar o apetite? Sim, gente. Nós trabalhamos lá na farmácia com alguns suplementos, principalmente alguns derivados do complexo B, que vão ajudar, sim, no estímulo do apetite. É necessário repor ferro quando eu estou com falta de apetite? Gente, nem sempre. É necessário verificar se o seu sangue, através de um exame de sangue, se os níveis de ferro, vitamina C estão inadequados.
E aí você pode, com dados clínicos, sim, fazer a intervenção do suplemento à base de vitaminas e minerais. Então, o que eu indico? Procurar um nutricionista para fazer uma dieta específica, porque existem alimentos também que vão estimular o apetite. Procurar um médico para verificar se existe alguma situação de doença inflamatória, outras causas, e aí sim começar a fazer uma suplementação mais assertiva, mais adequada para o tratamento da falta de apetite. Sendo assim, gente, o que eu quero dizer é que tanto no excesso como na falta de apetite, existe a necessidade de uma investigação mais profunda, de uma intervenção multiprofissional, né, de médico, farmacêutico, nutricionista, para que a gente possa fazer um tratamento mais assertivo e que as pessoas, né, os pacientes que têm distúrbios alimentares consigam superar esse problema. Muito obrigado e até a próxima.